Oi, gente! Eu sou a professora Thaís de Matemática e hoje a nossa aula é sobre paralelismo, semelhança de triângulos e triângulos. Bom, aqui eu coloquei para vocês essa folhinha, né, com o nosso tema e tudo mais. E aqui embaixo eu tenho uma lousinha, ó, uma lousa branca, tá vendo? E daí eu vou montar a aula para vocês dessa forma. Bom, vamos ver se vai dar certo, tá? Depois vocês colocam um comentáriozinho aí pra ver se vocês gostaram da aula dessa forma, está bem? Mas eu espero que fique melhor, tá bom? Tanto pra mim quanto pra vocês. Então, bora lá! Bom, gente, seguindo aí então a nossa apostila, quando a gente fala de paralelismo, semelhança de triângulos e triângulos, nós começamos a falar sobre os segmentos proporcionais. Bom, o que seriam eles, né? Aqui, ó, eu vou fazer um desenho para vocês dessa forma. Certo? Onde eu tenho R, S, T, retas paralelas. Então, R é paralelo a S, S é paralelo a T, que, consequentemente, R é paralelo a T, né? Eu tenho as retas V e U, que são transversais, e eu tenho esses pontinhos aqui, ó, A, B, C, D, e F, que são os encontros, né, dessas retas, está bem? E daí, quando a gente fala, né, de segmentos proporcionais, nós vamos falar também de segmentos correspondentes, que são aqueles que têm suas extremidades sobre a mesma paralela. Então, dessa maneira, nós vamos dizer que o segmento BC é correspondente ao segmento EF, e que o segmento, por exemplo, AB, é correspondente ao segmento DE, né? Porque eles têm a mesma medida. Então, eu vou fazer aqui, ó, meio pintadinho para vocês, ó. O BC com o EF. E o AB com o DE. Beleza? E aí, seguindo a nossa apostila, né, falando dos segmentos proporcionais, nós também devemos falar sobre o Teorema de Tales. Lá naquele desenho lá, ó, que nós temos, 2, 3, né? Sim? R, S, T, e aqui as nossas retas transversais V e U, e os pontinhos aqui, ó, A, B, C, D, E, F. E aí, nós temos o Teorema de Tales, que faz a seguinte proporção, que o segmento AB dividido pelo segmento BC é equivalente a dizer que DE dividido pelo EF. Então, fazendo essa relação, né, nós temos o Teorema de Tales. Se a gente pegar, então, esse segmento aqui, AB, dividir ele pelo segmento BC, nós vamos ter uma proporcionalidade com relação ao segmento DE e dividido pelo segmento EF. Mas vejam que ele faz parte desse mesmo desenho aqui, né? E eles estão, essas retas aqui, ó, R, S, T são paralelas. Então, R é paralelo a S, S é paralelo a T, que, consequentemente, R é paralelo a T. Está bem? E as retas V e U são transversais, elas se encontram em algum momento, tá bom? Então, com relação a esse desenho, a gente consegue fazer o Teorema de Tales. Bom, nós vamos falar agora sobre semelhança de triângulos. Bom, aqui eu tenho o meu triângulo
PQR e o meu triângulo TSU. Está bem? E aí, com relação a esses triângulos, eu vou dizer que eles são semelhantes. Quando a gente quer dizer que um triângulo é semelhante a outro, geralmente a gente faz uma cobrinha. Então, eu vou dizer que o triângulo STU é semelhante ao triângulo PQR. Dessa forma, tá? Então, matematicamente é escrito dessa forma. Bom, por que eu vou dizer que eles são semelhantes? Vou dizer que eles são semelhantes porque dentro deles terão informações que eu vou falar que eles são semelhantes. Por exemplo, aqui, ó, esse ângulo S, esse ângulo P, vou dizer que eles são iguais, né? Então, tô desenhando aqui da mesma cor. Outra informação, esse ângulozinho T aqui, ó, vou dizer que ele tem a mesma medida que esse ângulo aqui. E, por fim, que o meu ângulo U, que é de um triângulo, vai ter a mesma medida que o ângulo R, que está em outro triângulo. Está bem? Então, vejam, os dois triângulos, né, são semelhantes, é indicado por esse sinalzinho. E eu vou dizer que, por que eles são semelhantes? Porque tem ângulos, né, que é formado, né, esse triângulo, que são correspondentes, tanto em um quanto em outro. Está bem? Então, condições para ser semelhante. Dois ângulos correspondentes são congruentes, né, ou seja, têm a mesma medida. Então, eu vou escrever aqui para vocês, ó. Dois ângulos correspondentes são congruentes. E dois, os lados opostos a ângulos correspondentes são proporcionais, né? Então, veja que aqui, ó, nesse daqui é o T, e aí o que está oposto a ele é o que é, e eles têm a mesma medida. Aqui do R é a mesma coisa e do P também aqui é a mesma coisa, né? Parece que está do lado, mas é só a gente fazer rodar ele aqui assim, né? Ele vai ficar sempre um oposto ao outro, beleza? Então, lados opostos a ângulos correspondentes são proporcionais. Beleza? Gente, vamos continuar a análise ainda com relação a esses triângulos. Bom, eu vou dizer que o meu triângulo PQR, semelhante ao triângulo STU, tem algumas propriedades, algumas informações, né? Então, a gente viu aqui que o ângulo Pzinho, ó, é como que é escrito, né? Com relação ao ângulo, a gente vai colocar sempre letra minúscula e um chapéuzinho, está bem? Então, aqui todos são dessa forma. Ops. Então, vou colocar aqui, ó. Então, o que a gente tem? Que o ângulo Pzinho corresponde ao ângulo S, né, com relação ao outro triângulo. Outro, o Qzinho corresponde ao nosso ângulo T. E o nosso ângulo R corresponde ao nosso ângulo U do outro triângulo. Está bem? E aí, com relação a isso, nós também vamos ter a relação de proporcionalidade, que diz que o PQ, tá vendo esse segmento aqui? PQ dividido pelo ST, e quando é segmento tem aquele tracinho em cima, tá bom, gente? Não esquece. Terá a mesma proporcionalidade que a divisão de PR dividido por SU, que vai ser igual a QR
dividido por TU. Né? E aqui vai ser igual a uma constante, beleza? Então, fazendo essa proporcionalidade, isso daqui nada mais é que o próprio teorema de Tales, né? Só que aqui está sendo aplicado em triângulos, é uma proporcionalidade. E aí, o que acontece? Nós vamos fazer essa relação, né? Fazendo essa relação, se a gente chegar em um mesmo K, ou seja, em um mesmo número, nós vamos dizer que esse triângulo, então, é semelhante, né? Se fazer essa relação aqui, PQ dividido por ST for igual a um K, ou seja, igual a um número. Fazendo a outra relação, PR dividido por SU e chegar no mesmo número, beleza. Aí faz a outra mesma relação. QR dividido por TU e chegar no mesmo K, né? Todas esse daqui, chegar nesse número, fazendo essa divisão, chegar nesse número, fazendo esse, chegar nesse mesmo número e fazendo essa parte chegar no mesmo número, então a gente vai dizer que esse triângulo é semelhante, está bem?